conhece e sabe que tanto eu quanto Regina, né? Somos mediadoras públicas e privadas, facilitadoras aí de justiça restaurativa, facilitadoras de práticas sistêmicas. A Margarete falou, mediação é o futuro. Sem dúvida, Margarete, Com mediação é o certeza. futuro. Dentro desse sistema multiportas de acesso à justiça e de solução de conflitos, a mediação de conflitos é o futuro e é a forma mais sustentável, na minha opinião, hoje, de se resolver conflitos de forma mais eficaz, definitiva, mais célere e menos custosa, sem sombra de dúvidas, né? Correto. Então, é isso, né? Eu sou advogada de formação, Regina, engenheira, né, de formação. Então, vocês veem que quem aqui está conhecendo a mediação, vai assistir essa live pela primeira vez, mediação não é uma atividade da área jurídica, né? Existe uma atuação de um mediador em âmbito judicial, como existe o psicólogo judiciário que trabalha no âmbito né, judicial, existe o perito. Aí, existem médicos que são peritos que trabalham dentro de ambiente judiciário, nem por isso são da área jurídica. Então, o mediador público judicial, ele trabalha no ambiente judiciário, mas não é atividade jurídica. E o mediador privado, nem isso, né? Não trabalha em âmbito judiciário nenhum, né? A Sônia fala, mediação Exato. é o presente, porque o judiciário já foi. É Judiciário tem o verdade. seu Judiciário tem o seu papel, existem situações, nem tudo dá para ir para a mediação, ele tem o seu papel, mas a questão é que ele é uma porta hoje, dentre outras 8 que existem, né? São 9 portas de acesso à justiça, por isso que a gente fala de sistema multiportas de acesso à justiça. O judiciário é uma delas, né? E cada vez mais as outras 8 estão sendo utilizadas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como a gente vai ver hoje, né? Eu vou passar a Exato. palavra para a Regina para fazer aqui as primeiras considerações, dar um alô para o pessoal, para depois a gente começar a falar dos 4 casos especificamente, né, Rê? Tá bom, muito obrigada. Como eu me expressei, né, é um prazer estar aqui com a Dani novamente. A gente tem uma parceria muito grande. Eu sou responsável pela Remância, que é uma empresa que oferece os meios adequados de solução de conflitos, meios extrajudiciais, mediação, negociação, conciliação, arbitragem, dispute board. E nós estamos aqui como parceiras, porque a Dani é uma das mediadoras aqui da Remância, né? E nós temos feito assim uma série de lives trazendo esse conceito, né? Trazendo a conscientização com relação à possibilidade de transformação dos conflitos, né? Trazendo um novo paradigma, olhando o conflito como pontes, né? Para a resolução de forma pacífica, colaborativa. E hoje nós estamos trazendo aqui 4 casos, né? Também com o propósito de estar mostrando as vantagens dessa metodologia e desmistificando um pouco no sentido de que ela é para qualquer, esse procedimento pode ser aplicado a qualquer tipo de controvérsia, seja familiar, seja de consumo, de gestão de meio ambiente, de acidentes, né? Nós vamos falar de um grande acidente aqui, mas acidentes de trânsito, brigas de vizinho, questões de saúde, previdenciária, ou seja, todos os assuntos. Muitas pessoas olham, né, ainda, não têm a ideia de que a mediação ela também não tem limites no sentido financeiro. Ela é acessível a todo e qualquer pessoa, né? Então, nós queremos trazer esta visão hoje, mostrando grandes casos, mas mostrando assim que figuras públicas têm buscado a mediação para resolver os seus conflitos. E o grande detalhe que a gente vai mostrar aqui, já dando um spoiler, né? Mas assim, que o desgaste judicial traz também esta busca por outros métodos e muitas vezes trazendo soluções definitivas, aliás, 100% das vezes, né? Quando busca mediação é quase que 100%, né? É definitivo e realizável, né? São acordos que trazem assim o acolhimento e o atendimento a todas as necessidades apresentadas. E a satisfação, né, Ria? A gente percebe. Tá dando microfonia, viu, Rê? Se você puder fechar aí um pouquinho. Na hora que abre. É a solução definitiva. A gente fala de mediação de conflitos
em relação à efetividade da solução, em relação ao caráter definitivo, quer dizer, é efetivo e definitivo. Isso é muito difícil de acontecer no judiciário, infelizmente. Existe uma bola de neves aí nos conflitos do judiciário. Eu falo sempre isso para os alunos, né? E colegas, enfim, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo, infelizmente, o judiciário acirra os ânimos, as pessoas entram brigadas nos processos e elas saem muitas vezes inimigas. É natural do processo judicial a polarização, o julgamento é o que se busca, na verdade, né? Se busca um julgamento para se declarar quem está certo, quem está errado, se colocando um muro entre as pessoas, um está certo, outro está errado, e às vezes os dois estão um pouco certos, um pouco errados, às vezes ninguém está certo, ninguém ganha nada, e todo mundo sai insatisfeito, mas o fato é que tem acirramento dos ânimos, né? Essa polarização, ela se intensifica, e muitas vezes um processo acaba virando dois, três na sequência. Cumprimento de sentença, né, execuções, porque são descumpridas as sentenças muitas vezes prolatadas, às vezes em função de ter tido uma ação, aí alguém entra com outra em relação àquela mesma parte, e com isso um processo viram dois, viram três, viram quatro, né? Então, esse acirramento dos ânimos. Mas vamos lá, vamos começar pelo caso do Abílio Diniz. O que você acha? Foi o primeiro que a gente colocou lá no nosso bannerzinho, né? Eu acho que a gente pode começar. Vamos lá, e Pode ser sim. cumprimentando quem está entrando aqui, eu vi a Laís, querida, Mariângela, Fabrício, sejam todos muito bem-vindos aqui e também bem-vindos quem vai nos assistir depois na gravação. Essa live vai ficar gravada e disponível também no meu perfil e no perfil da Regina lá no @remância, tá bom? Então vamos falar do caso do Abílio Diniz, né? Abílio Diniz, empresário famoso, todos conhecem, aí sempre vinculamos esse nome ao grupo Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, para quem não sabe, foi, né, rede de supermercado enorme aí no Brasil inteiro, e não era supermercado. No início, era uma doceria, né? Criada pelo pai do Abílio Diniz, um português que veio de Portugal para o Brasil e montou uma doceria chamada Pão de Açúcar. E isso foi crescendo tanto, tinha tanto cliente e atendia tão bem ali que acabou virando um supermercado com o mesmo nome. Mas Pão de Açúcar é por isso que tinha pãozinho doce. Era uma doceria, né? E acabou virando um supermercado. A rede de supermercado enorme, né? E o Abílio Diniz, ele sempre esteve à frente dos negócios aí da família. E ele, família grande, eram 6 irmãos, né? O Abílio e mais 5 irmãos. Num determinado momento, né, em função de várias questões internas, vocês veem como a gente está falando de uma questão empresarial, mas questões familiares no meio, né? A gente está falando de uma empresa familiar ali, o Grupo Pão de Açúcar. E aí, 4 irmãos tiveram a intenção de sair ali da empresa, né? Se retirar da empresa. Só ficou uma irmã, que é a Lucília Diniz ali, né? A irmã do Abílio. E houve essa retirada. Houve um impacto muito grande com essa saída dos irmãos, com essa retirada. E quando se retiram pessoas, sócios de empresas deste porte, deste tamanho, né, como o Pão de Açúcar, existe uma retirada. Não é só uma retirada física, é uma retirada financeira também, para que sócios ali dessa empresa saiam com as suas cotas, com as suas partes, com seus haveres. Então, houve um impacto muito grande no Grupo Pão de Açúcar com essa saída. E aí o Abílio Diniz procurou o Grupo Cassino, um grupo francês, né, o Grupo Cassino, que hoje muita gente liga ao Carrefour, às vezes a gente até fala o caso do Abílio Diniz com os sócios do Carrefour. O fato é que o grupo Cassino, ele incorporou, ele comprou uma parte do Carrefour, e ele é dono de uma parte do Carrefour, mas são empresas diferentes. Na época, a questão do Abílio era com o Cassino. Então, o Cassino, ele comprou uma parte da empresa do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, o Abílio Diniz passou a ter sócios franceses do Grupo Cassino.
E o Abílio Diniz continuava como presidente do Conselho de Administração na época. A princípio, ele vendeu uma parte, depois, ele vendeu uma parte maior, de modo que o Grupo Cassino ficou como dono de 51% do Grupo Pão de Açúcar, ou seja, eram sócios majoritários. O grupo francês, o grupo Cassino. Mas a condição do Abílio é que ele continuasse sendo presidente do Conselho de Administração. Por um momento, até um determinado momento, ok, o grupo Cassino concordou, achou que era possível atender ao pedido do Abílio, mas um determinado momento, né, a partir de um determinado momento, falou, olha, nós somos os sócios majoritários, né? A gente quer o controle do Conselho de Administração aqui da presidência, porque os irmãos, né, aquela família Diniz não era mais sócia majoritária do grupo. E aí se começou um litígio, uma questão profunda, grande, cheia de mágoas, cheias de Licença só um problemas. pouquinho. Dani, tá dando uma reverberação aí, tá dando um delay. Não sei Ah, é? se. Uhum. Será que para todos? Escreve Mandou. alguém aqui para a gente se tá, Para se ficou vocês também está estável, dando esse se para delay, por vocês gentileza. também ou se foi só para a Rê. Alguém escreve aqui para mim se deu para me ouvir bem ou se acabou falhando em algum momento a minha fala, que aí eu repito, ou se foi de repente para a Regina. Para a gente só saber se é a internet minha ou dela. Tá Para mim normal para está Laís. normal, Laís. Então a tua. Tá, Rê? Tá. Dá uma olhadinha. A Sônia também, para mim, ok. Então, é a tua, tá? Dá uma olhadinha aí na tua. Então, num determinado momento, então o Grupo Cassino falou, a gente quer assumir, né, a presidência do Conselho de Administração, embora a gente tenha permitido que você ficasse um tempo, nós somos os sócios majoritários. Obrigada, Margarete, dizendo que tá tudo ok. Somos os sócios majoritários e a gente quer assumir. E aí começou um problema, começou um grande conflito, uma demanda judicial, inclusive, processo judicial entre o Abílio Diniz, entre né, exatamente o Abílio e o grupo Cassino, processo judicial aonde várias coisas foram levadas em conta, né? A gente ficaria aqui, na verdade, fazendo uma live inteira só para falar sobre esse caso, a gente tem mais 3 aqui para comentar. Mas o fato esse era o histórico para vocês saberem. Esse foi o conflito, né? E aí, eu vou contar o caso todo, Rê, depois eu passo a palavra para você, a gente vai comentando, né? Então, a partir de um determinado momento, desgaste de processo judicial, envolvendo muitas questões, né? Valores enormes aí envolvidos, e o que é pior, começou a abalar, inclusive, relações internacionais entre os dois países. Então, a gente não estava mais falando de um conflito envolvendo uma pessoa brasileira e um grupo francês. A gente está falando já de um conflito que envolviam 2 nações. Já estava isso abalando as relações comerciais entre Brasil e França, né? Então, vocês veem a dimensão de um processo judicial. O que pode acarretar, o que pode trazer. Estava abalando até a relação internacional. E cada país defendendo aí, de certa forma, os seus naturais, né? Os seus aí. Os seus cidadãos. Então, num determinado momento, olha que interessante, gente. Não foi o William Ury que não foi o Abílio Diniz que procurou diretamente o William Ury lá nos Estados Unidos. O William Ury, para quem não sabe, mediador norte-americano, famosíssimo, né? Facilitador de diálogo. Tem um monte de livro escrito, um melhor que o outro, né? E ele conta essa história do Abílio, gente, aqui, ó, no Como Chegar ao Sim. Esse livrinho aqui que o William Ury conta a história. E, inclusive, tem depoimento do Abílio Diniz aqui, né? Na sequência, o William Ury fez o Como Chegar ao Sim com você mesmo. Mas é no Como Chegar ao Sim que tem a história do Abílio, né? E o Abílio fala, ele dá um depoimento aqui desse caso.
Então, o Abílio, desgastado com o processo judicial lá com os franceses, do Grupo Cassino, querendo manter a memória do pai, que veio lá de Portugal para montar uma doceria que se transformou no Grupo Pão de Açúcar, a família, enfim, acabou se desentendendo, os irmãos saíram, foi obrigado a vender, entrou um grupo que queria tomar o controle, e o Abílio percebeu que estava perdendo não só o controle da empresa, mas aquela memória do pai. Quer dizer, olha o tanto que tinha de questão afetiva, provavelmente, aí no meio também, né? Foi obrigado a vender, não, talvez nem quisesse vender, não sei, a gente não sabe aí os detalhes, mas o fato é que existiam muitas mágoas, questões emocionais, sentimentais, existiam questões familiares envolvidas e processo judicial que já durava 2 anos e meio. E aí a esposa do Abílio Diniz e a filha do Abílio foram numa palestra em Harvard, lá em Harvard, nos Estados Unidos, e nessa palestra, quem que estava lá palestrando? O William Ury. William Ury, uma palestra sobre solução de conflitos, falando sobre conflito, comunicação, estratégias negociais, mediação de conflitos. As duas ficaram encantadas ali na plateia, né, assistindo ali o William Ury. E foram falar para o Abílio Diniz, olha, a gente assistiu um cara bárbaro, maravilhoso lá em Harvard, né, uma palestra incrível, acho que você devia conhecer, né, ele talvez possa te ajudar. E aí o Abílio procurou o William Ury para poder ajudar. O William Ury, num primeiro momento, ficou sabendo de todo o caso, teve o contato com o Abílio e se inteirou de tudo o que estava acontecendo, se dispôs a ajudar e a trabalhar, né, efetivamente, profissionalmente aí para o Abílio Diniz e para esse conflito, mas ele não tinha um canal aberto diretamente com o Grupo Cassino. Né? Ele tinha um canal aberto com o Abílio, que foi quem o procurou através da sua esposa e da sua filha. Mas o William Ury conhecia o mentor do presidente do Grupo Cassino. O William Ury conhecia esse mentor. Então, o que eles fizeram? Você, mentor, me ajude a conversar por teu intermédio com o presidente do Grupo Cassino, enquanto eu me encarrego da conversa com o Abílio Diniz. Olha que interessante, depois acho que a gente pode comentar, né, Rê, o quanto cada mediação, envolvendo inclusive questões aí de outros países, outros formatos, outros jeitos de mediar, ele comporta formas específicas de se trabalhar. A gente vai ver que no caso da Air France também foi uma forma muito diferente do que talvez a gente esteja acostumada, porque veio de um projeto, né, depois a gente vai comentar, essa mediação, vejam, muito diferente, né? O William Ury com o canal com a Abílio Diniz, e o mentor do presidente do Grupo Cassino é que tinha o contato. E eles intermediavam a conversa com os seus respectivos. No caso, um era cliente, o outro mentorado, né? 4 dias, em 4 dias, gente, 4 dias, tudo foi resolvido. E o Abílio Diniz fala que ele encontrou a possibilidade de realmente resolver esse conflito com o Grupo Cassino a partir do momento que o William Ury fez uma pergunta para ele. O William Ury perguntou: o que você precisa? Nesse momento, tão simples a pergunta, e não, né? Por que ninguém do judiciário pergunta o que você precisa, né? Porque lá no judiciário a questão é ver se quem está certo, quem está errado dentro das normas legais, dentro de parâmetros legais. Não existe um diálogo consensuado no sentido das partes terem liberdade de falar o que precisam. E aí, nessa hora, o Abílio Diniz falou: eu preciso de duas coisas. Eu preciso de liberdade e eu preciso de respeito. Não faz sentido eu ter liberdade sem respeito, não faz sentido eu ter respeito sem liberdade. E a partir dessa fala, ali foram se desenvolvendo, né, um diálogo lá com o outro lado. Em 4 dias, eles colocaram fim a esse problema, a esse litígio, que já durava 2 anos e meio e que envolviam cortes internacionais e que já estava abalando até o comércio entre Brasil e França, né? Rei, vou te passar a palavra aqui para você comentar. Desculpa se eu me alonguei para contar o caso todo, mas acho que agora a gente pode trocar figurinha aí sobre o caso e o próximo aí você conta ele na íntegra também. Super tranquilo, porque eu fui seguindo exatamente os pontos em que eu estaria falando, né? E aí eu acho interessante a gente comentar sobre esse último ponto, né, que você traz,
que é assim, a virada de chave quando o mediador entende ou consegue interpretar, né, das histórias contadas de cada lado, aonde está, né, o ponto de virada. E nesse caso era entender da parte do Abílio o apego emocional que ele tinha ali, né, com a história toda do Pão de Açúcar e a importância do posicionamento dele enquanto líder, enquanto presidente ali, né? Então a tradução ali da liberdade e do respeito, eu acho que tem a ver com o posicionamento dele, né? E quer dizer, é uma suposição aqui, mas que o William deixa muito claro isso, né? Quando ele faz essa pergunta. Você já foi tudo, você já fez tudo. O que ainda você precisa fazer, né? E quando o Abílio já se desperta nessa questão, o mundo abriu para ele, né? Então ele viu que ele já tinha feito tudo pelo Pão de Açúcar, que não era ali que ele ia estar resolvendo nessa questão. Mas a partir do momento que ele coloca que ele precisava de liberdade e que ele precisava de respeito, o grupo também compreendeu, né? O que era necessário ser feito, né? Reconhecer toda a história e reconhecer o posicionamento de um grande líder, né? Eu saí com essa reflexão com relação a essa história contada, né? E daí para frente, então, a gente sabe que ele é como você abriu, né, dizendo assim, a gente fala de Abílio Diniz, a gente liga o Pão de Açúcar e sabe o quanto ele fez pelo Brasil, né? Então é isso. Muito bom, e eu concordo, Rê, com você. É posicionamento. E eu também quero trazer aqui a importância da gente falar sobre as necessidades, né? A partir do momento que o William Ury faz essa pergunta, o Abílio Diniz, ele entra em contato internamente com as suas necessidades mais profundas. Quando a gente fala da importância de sair lá da superficialidade das posições e dos pedidos, para a gente mergulhar lá no iceberg e entrar dentro dos interesses e necessidades. Quer dizer, não importa, importa muito mais do que o que a pessoa quer ou que ela pede, importa muito mais o que a motiva para estar pedindo aquilo que ela está pedindo. Existe algo muito profundo que fundamenta o que as pessoas querem. O pedido é muito superficial, né? E a mediação de conflitos, ela trabalha muito com este mergulho profundo, com este mergulho nos interesses e necessidades, ou seja, por que você está pedindo o que você está pedindo? E quando o William Ury faz essa pergunta, o que é importante para você, na verdade é isso que ele está checando. Ele está checando quais eram os interesses e necessidades do Abílio. E aí o Abílio Diniz fala respeito e liberdade. Quer dizer, estes eram os interesses. E todos os pedidos que ele estava fazendo nos processos envolviam respeito ou envolviam liberdade. Né? Tudo era baseado nisso. Quer dizer, essa era a questão, esse era o ponto. O ponto era respeito e liberdade. E por isso um processo de 2 anos e meio, milionário, né? Com 2 nações, inclusive, já sendo prejudicadas de certa forma aqui, porque as transações comerciais estavam abaladas entre os 2 países, como a gente falou, em função de uma necessidade tão genuína, né? Abílio Diniz é gente como a gente. Somos seres humanos, né? Todos iguais. Ele precisava de respeito e liberdade. Os pedidos dele baseavam nisso. Então, 2 anos e meio, processo milionário, questão internacional envolvida. William Ury contratado nos Estados Unidos. Na época, a gente nem tinha tantos mediadores no Brasil, né? A gente não falava mais lá, nos Estados Unidos já tinha um tempão. Vamos lembrar que Estados Unidos existe mediação desde a década de 70 e Japão desde a década de 40, né? A gente acha que isso é algo novo. A legislação no Brasil demorou. Infelizmente, 2010, a resolução 125 de 2010, criando a mediação pública judicial. Em 2015, a lei de mediação, criando a mediação privada, né? E a gente teve aí o Código de Processo Civil, também em 2015, que entrou em vigor em 2016, que fala mais da mediação pública. Aliás, fala somente da mediação pública judicial também. Mas isso é no Brasil, né? Lá fora, década de 40, a gente fala de mediação no Japão, década de 70 nos Estados Unidos. Então, William Ury, ó, já trabalhava como mediador há um bom tempo, já escrevendo livro e tudo, quando esse caso estava acontecendo e que envolvia aí um brasileiro notável, né? Mas vamos passar para o nosso segundo caso, Rê?
Só Agora para eu vou passar a destacar que, palavra. então, aqui a gente estava falando de um caso de uma sociedade também familiar, né, Dani? Falando que Sim, o quanto que as emoções, né, dos laços afetivos também interferem no processo, né? sem E sombra o de segundo dúvidas. caso, nós vamos falar aqui da Air France, né? Pode ser. Quer O começar? eu quero, eu gostei muito desse caso também. O voo 477 da Air France, o acidente, né, trágico, no trajeto entre Rio e Paris, em 31 de 9 de 2009. Esse voo, ele, então, 31 do teve esse 5, viu? grande, 31 do de 5. 2000, É o voo como? 447 de 31 de maio de 2009. O Ah, acidente. tá, do 5, tá certo, Do 5, do desculpa. 5. E, de maio de 2009. Então, ocorreram, então, 220 mortes nesse acidente. Então, a gente está falando de baseado, né, num artigo feito por uma das mediadoras, né, a Fernanda Tartucci, que atuou no caso. E, então, ela traz aqui que foram 228 mortes, sendo 59 de famílias aqui do Brasil. Então, a grande importância desse caso é que, assim, era de grande monta, muitos conflitos e uma importância muito grande com relação à questão de luto, né? Aqui a gente tem a questão da, de tratar a questão do luto de uma perda assim tão bruta, tão rápida, né? Que é um acidente assim onde a pessoa não tem chance nenhuma, né? A família fica com o peso da perda daquele ente querido, incluindo as tratativas com relação à situação patrimonial, né? Que envolve toda a família e como seguir adiante, né? Então tem todo esse peso emocional nessa relação e, por outro lado, as questões burocráticas que as empresas têm que enfrentar com relação à indenização pela morte daquela pessoa que estava no voo. Então, com essa questão aí em pauta, houve a necessidade de fazer um planejamento para tratar de cada um dos casos de indenização. E houve o envolvimento de um jurista, né, do Ministério da Justiça, o Diego Falek, que teve a oportunidade, né, de estar naquele momento com uma visão, né, muito aberta para as resoluções extrajudiciais, né? Então ele teve a oportunidade de olhar para esse caso e projetar uma solução pacífica para o caso. Então, ele, movido por essa intenção e todo o conhecimento que ele trouxe, que ele foi de Harvard, né? Ele estudou e se formou em Harvard, e ele trouxe para o Brasil, então, a primeira oportunidade da criação de uma Câmara de mediação para a resolução desse tipo de caso. Então, essa foi a primeira vez que foi desenvolvido um projeto específico para desenvolvimento de mediações, neste caso, de forma extrajudicial, para a resolução da indenização por morte de acidente aéreo. Então, foram contratadas 3 mediadoras, dentre elas a Fernanda Tartucci, a Ana Carolina Viana e Olivia Furst, né? As 3 cuidaram deste caso nessa Câmara criada e eles desenvolveram o projeto chamado Projeto de Indenização 447, o conhecido PI 447. Esse projeto ele se baseou na metodologia da mediação e foi desenvolvido um regulamento específico para a aplicação desse procedimento, esse programa de indenização. E aí tem várias considerações e eu vou falar dos pontos principais, tá? Desse regulamento, que criou um passo a passo para a aplicação. Então, primeiramente, eles fizeram um evento, né, para lançamento do programa, com a intenção de dar as primeiras informações a respeito de como iria se proceder o procedimento de indenização das vítimas, das famílias vítimas do acidente. Então, para isso, eles mandaram cartas convites às famílias, né, que tiveram mortes,
fizeram contatos telefônicos, motivando as pessoas a estarem em contato com esse programa e também enviaram por correio uma cartilha, um manual de orientações informando tudo o que eles previam para esse programa. Mediante o retorno das pessoas, né, como foi baixo, eles começaram a entrar em contato com cada uma, incentivando a leitura, e aí então eles começaram a receber os retornos para os agendamentos de reuniões para tratar do assunto. Aí começou a acontecer as primeiras reuniões, que eles consideram como uma pré-mediação, onde eles faziam, então, uma primeira reunião, trazendo as informações, que são as orientações com relação ao procedimento em si, como iria ser o procedimento de indenização, e também um primeiro momento de acolhimento dos relatos das partes, tanto as empresas como as famílias dos atingidos, né? Então, a gente pode classificar, e eles classificam aqui, comenta, né? A Fernanda comenta que era a caracterização da primeira reunião como a pré-mediação. Em seguida, ocorria, então, a formalização, que era considerado o momento da adesão ao plano. Como acontecia isso? As pessoas preenchiam um formulário com as informações necessárias, né? E com relação a quem é a pessoa que será indenizada, os documentos que qualificam ela como uma pessoa indenizável ou vinculada à pessoa que havia morrido, as documentações que comprovavam o que ela estava pedindo como indenização, e através das mediadoras isso era passado para as empresas analisarem e efetivarem o cadastro das pessoas. Com isso, as empresas traziam um retorno para elas com relação à aprovação deste cadastramento. Caso houvesse alguns ajustes no meio disso, essas mediadoras é que faziam o contato, tanto pelo lado dos familiares como pelo lado das empresas. E isso de forma assim, amigável, com um tom de voz adequado, traduzindo acolhimento, tanto de um lado como do outro, como a gente faz no processo de mediação, como se fosse os cálculos e como se fosse aquelas reuniões conjuntas onde a gente vai alinhando as questões aí que são trazidas. Então, era feito isso de forma executiva, digamos, né, por elas e pelo escritório definido ali pela Câmara, e à medida que isso ia se concluindo, no sentido de estar tudo de acordo com as documentações, começava o processo, vamos dizer, de negociação, né, ou que elas consideravam avaliação e decisão sobre a legitimidade da indenização. Sempre acompanhado das mediadoras, né, e de reuniões onde eram feitos os alinhamentos para as definições. Daí acontecia, no meio dessa história, caso houvesse algumas questões que impediam as negociações ou as definições das legalidades, era possível buscar um conselho consultivo, onde era feito uma reavaliação de toda a documentação e de todas as informações colhidas. Mas elas destacam aqui que em nenhum momento foi necessário recorrer a esse conselho devido aos ajustes que foram sendo feitos mediante essa intervenção das mediadoras, né? Ou seja, a condução delas ajudou tanto que eles conseguiram ir resolvendo para passo todas as necessidades de legalidade para a indenização. Feito isso, acontecia uma nova reunião, que eles consideram como uma reunião de instrução, onde era informado, então, os valores indenizáveis, né? E era dado um tempo para que a família acolhesse, orientasse, se orientasse juntos aos advogados e desse a resposta, se aceita ou não. Uma vez aceito, era feito, então, o acordo, e esse acordo era feito de forma presencial, com todos os envolvidos ali presentes, para que as assinaturas fossem feitas de forma o mais transparente possível, né? E com isso eles conseguiram dar fim, né, a todos os pedidos que chegaram para eles. Então, como resultado deste procedimento, foram acolhidos
19, foram definidos, né? Dos 58, né, das 58 famílias que tiveram perdas, foram 19 beneficiadas pelo plano PI, né, 774, ou seja, 1/3 de todas as famílias que tiveram perdas, né, naquele acidente, e apenas uma desistência de todos aqueles que recorreram ao PI, né? E mais de 70 pessoas beneficiadas com o plano de indenização. E isso foi, assim, um sucesso, né? E eles colocam aqui que, como retorno, eles perceberam que durante esse processo, as pessoas envolvidas foram tendo uma elevação no sentido de amadurecimento com relação a esta negociação ganha-ganha, né? Com respeito, com identificação de necessidades mútuas e com esta questão que a gente acabou de falar, que é a questão da empatia, da colaboração. Eles conseguiram chegar a esses resultados porque eles conseguiram identificar o caminho colaborativo e chegar às indenizações de forma assim muito transparente e muito representativa do dano causado, né? Isso que é o mais importante. E de forma global, o projeto foi muito elogiado e tido como satisfatório e realmente realizando o papel que se propôs, de prestar atenção às vítimas do acidente. Muito, muito bom, Rê. Eu vou acrescentar só que eu acho que é bacana trazer aqui duas questões. Uma que envolve a peculiaridade do tipo de mediação que foi feita, como a gente falou lá no caso do Abílio Diniz, onde o William Ury tinha contato com o Abílio e o mentor do presidente do Grupo Cassina que tinha acesso a ele. E eles intermediavam uma conversa entre eles, colocando posições e interesses e necessidades de ambos os clientes, um para o outro, né? Os mediadores trabalham direto. É uma forma um pouco diferente de trabalhar, diferente quando eu falo, no bom sentido, diferente no sentido de quantas formas, quantos formatos a gente pode trabalhar. E o caso da França tem peculiaridades no formato, como a Rê falou aqui no passo a passo, eu vou ressaltar daqui a pouquinho. Mas eu queria comentar o início desse programa, que eu acho que é interessante trazer, né? Aí falou do Diego Falek. O Diego Falek ele fez mestrado em Harvard, como a Rê falou, então ele tinha feito mestrado lá. E ele fez esse programa de indenização, tudo começou com esse programa, né? Programa de indenização do Ministério da Justiça. E o Falek ele era secretário de Desenvolvimento Econômico na época, então ele trabalhava dentro do Ministério da Justiça, né? E tinha tido uma primeira experiência antes dessa da Air France, em 2007, com o voo da TAM. Isso. Então, esse caso da Air France foi o segundo caso, né? Dentro desse projeto que ele criou. No primeiro caso, foi o voo da TAM, em 2007, 2 anos antes, que foi um acidente aéreo terrível também, um voo de Porto Alegre, aí do Sul, onde a Rê tá, né? Para São Paulo, aqui onde eu tô. E aí todos os passageiros morreram também. Teve uma queda já dentro do aeroporto de Congonhas, né? Ali já próximo, onde bateu numa parte até que era da própria TAM, né? E aí teve um impacto ali com aquele armazém da TAM, digamos assim, e ali foi criado, então, dentro desse programa de indenização, o Falek, ele acabou dentro do Ministério da Justiça, tendo essa ideia de criar a Câmara, chamada Câmara Extrajudicial de Indenização, né? Então, é importante ressaltar isso, porque quando teve o caso da Air France, já tinha ocorrido o caso da TAM, e o caso da Air France, então, eles já tinham aprimorado, eles já tinham melhorado um pouquinho algumas coisas, acertado alguns pontos em relação às mediações de conflitos. Então, teve mediação de conflitos no caso da TAM também, tá, gente? Acidente, a gente tem vários exemplos aí de mediação de conflitos. A gente está falando da Air France, mas 2 anos antes, esse mesmo programa tinha trabalhado com o acidente da TAM. Então, aprimoraram, viram ali os pontos de melhoria para poder usar nesse segundo caso, 2 anos depois, apenas 2 anos depois, né? No caso do voo 447 ali da Air France, que caiu em águas internacionais, era um voo que estava saindo do Rio, indo para Paris, em 31 de maio de 2009, né? Essa Câmara tinha participação de quem? A Associação de Familiares das Vítimas,
É interessante colocar isso, que não eram só as vítimas, É. as associações faziam parte, as empresas envolvidas, autoridades públicas como o Ministério da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a Air France, as seguradoras da Air France, essas companhias aéreas, inclusive elas têm várias seguradoras, né? Então, as seguradoras, órgãos de defesa do consumidor e o Isso. Ministério da Justiça. Então, vejam quantos órgãos envolvidos ali dentro do projeto, né? Então, começou aí, eu queria trazer um pouquinho essa historinha, esse início desse projeto tão incrível, que contou com as Uhum. 3 mediadoras lá, Ana Carolina, a Olivia First e a Fernanda Tartucci. Fernanda, querida, aqui que eu gosto tanto, já foi minha professora numa das cursos de pós que eu fiz há muitos anos atrás, e ela foi uma das primeiras a despertar minha paixão pela mediação de conflitos quando eu a conheci, porque é uma apaixonada por mediação. Um beijo aqui para Fernanda, conheci lá na EPD, na Escola Paulista de Direito. Então, dito isso, eu queria fazer agora um outro comentário sobre a especificidade desse tipo de mediação. Vocês viram que a Rê falou ali, o papel das mediadoras, as mediadoras foram treinadas, né? Treinadas pelo É. Ministério da Justiça, supervisionadas e treinadas para atuar dentro deste programa que tinha um regulamento. E vejam, quando a gente fala de um regulamento de um programa, inclusive envolvendo empresa internacional, a gente fala de uma série de ajustes para poder adequar aí o que todos entendem como um regulamento adequado, para trabalhar com seguradora que de repente tem outra nacionalidade, a empresa Air France que é francesa, com as né, com as vítimas brasileiras. E um outro detalhe que vocês precisam saber também, esse programa, ele foi oferecido somente para famílias que tinham vítimas brasileiras. Isso, Tá? as famílias Então, brasileiras. Sim. se eram vítimas francesas, tudo o programa não incluía, ele incluía vítimas brasileiras, porque é diferente, aí se envolvessem questões de famílias francesas, envolviam até outra legislação, de repente outras questões, e tinham processos em andamento, né? Na verdade, não foi 100% de adesão, nem das próprias famílias brasileiras. E o fato é que tinham famílias de outras nacionalidades ali, dentre familiares das vítimas ali do avião, da queda do avião, né? Então, eu quero chamar atenção para a especificidade. Vocês viram a Rê falar ali que teve a fase de apresentação, adesão, envio do regulamento, explicação, que é como se fosse uma pré-mediação, e depois se passava a reunião. Tem um determinado momento desse passo a passo que a Tartucci conta, que é análise de provas, né? É quase É. uma instrução, ela até menciona, uma fase de instrução. E aí, quem é mediador, aqui está acostumado com a forma mais tradicional de mediar, ainda que seja das várias escolas que a gente conhece, transformativa, circular narrativa, facilitativa, mas existiu uma fase ali de apresentação de provas. Que provas eram essas? Primeiro, provas de que esses familiares realmente eram familiares da vítima, né? Então, juntando É. documentos e tudo. Provas de que tipo de dinâmica existia familiar com esta vítima dentro da família. Então, ele era né, o chefe de Provedor, família, né? o provedor principal, era uma pessoa mais jovem, era uma pessoa mais velha, quer dizer, na verdade, teve uma instrução com muitos documentos. Aí teve uma outra fase de análise desses documentos, como se fosse uma triagem, um filtro, análise da documentação para ver se podia seguir na mediação. Então, talvez alguns estranhem um pouquinho, porque é um procedimento um pouquinho diferente, de certa forma, do jeito tradicional, que a gente não tem uma fase de instrução juntada de documento, análise para É. ver a viabilidade, a continuidade, né? Teve uma fase ali que era a empresa, todo mundo avaliou ali aquela documentação, então volta para a reunião conjunta e faz a proposta. Aí tinha um prazo. Nossa, o que é isso? Tá esfuziante Tá atrás de dando mim? uma interferência aí. Eu acho que é aquela questão do Instagram que quando a gente levanta a Ah, é mão, verdade. gesticula, É. tem umas coisas malucas, é que às vezes alguns gestos ele interpreta e sai essas coisas. Eu não cliquei em nada, não, ele veio espontâneo. Mas que bom, fogos de artifício enquanto a gente está falando, é bom, né? Dani, a Laís está colocando que a imagem está oscilando para você, para ela, a tua Eu acho que imagem. faz tempo que ela colocou, tá? Faz Ah, bastante tá, tempo que ela tá. colocou. Não tinha reparado. Eu acho que
que já normalizou aqui. Depois comentem com a Ah, gente então se tá por bom. acaso Uhum. se por acaso tá. Isso foi lá no comecinho. Depois escrevam aqui pra gente, tá? Se tá tudo certo aqui com a nossa Isso, tá imagem tudo e bem. com o som, Uhum. porque hoje tá chovendo bastante aqui e eu até tava com receio Uhum. mesmo do sinal. A Rê, acho que também deu uma oscilada um pouquinho, mas a gente tá indo, É. tá seguindo. Então, comentem com a gente aqui, né? Então, eu quero trazer para vocês. Vejam, teve uma fase também que a empresa, a Air France, as seguradoras, todas trouxeram uma proposta de acordo com aquela intencionalidade, com aquela questão Uhum. daquela família, levavam, né, uma proposta. E aí, a Laís falou que tá normal, tá? Ah, E muito bom. obrigada, Laís. Obrigada, querida. Então, a partir do momento que eles traziam essa proposta, tinha um prazo para essa família dizer se concordava ou não. E se eles não concordassem, ok? Princípio ali, né, da voluntariedade, né, uma decisão absolutamente voluntária das partes participarem ali da mediação ou não. Mas é diferente para a gente, talvez, que está acostumado com um modelo mais quadradinho, digamos, de mediação, oferecimento de proposta, Uhum. prazo para responder se aceita ou não, juntada de provas, análise de provas e documentos. Então, o que eu quero dizer, trazendo esses detalhes para vocês? Como a gente tem que abrir a nossa cabeça, ter o conhecimento de que existem várias formas de mediar, diferentes, tendo em vista, inclusive, várias nacionalidades, normas aí em muitas empresas variadas e que têm, inclusive, intenção em fazer esse procedimento de uma forma diferente. Então, aqui a gente está falando de seguradoras da Air France, a gente está falando de associação, Ministério de autoridades. Então, existem muitos interesses e muitas não interesses em relação às necessidades da mediação, mas eu digo interesses no sentido de cada um tem o interesse de que a mediação ocorra com um pedido que ela quer. Olha, eu gostaria de ter um regulamento. Olha, eu quero prova, né, para analisar algumas coisas. Olha, eu quero fazer uma proposta e quero ter prazo. Não dá para ficar indefinido se vai aceitar ou não. Então, vejam como é uma mediação específica, com regras próprias desse programa, um programa de muito sucesso, mas sem dúvida nenhuma, com acolhimento, com voz a estas famílias e uma forma de lidar que não foi fria, não é uma forma de um oferecimento por si só, existe o acolhimento, existem, né? Um detalhe também interessante, se a família recusasse a proposta, ela poderia ou sair da mediação e falar não quero mais e vou para a Isso. justiça, ou ela poderia, eu quero uma nova conversa com eles, eu quero conversar de novo e trazer mais argumentos. E aí se É. continuava a mediação, não tinha nenhuma resistência por parte da Air France, por parte das seguradoras e nem por parte das autoridades brasileiras na continuidade da conversa, caso fosse recusada a proposta, para que novos argumentos fossem levados pelas famílias, para que se gerasse eventualmente um novo pedido. Né? Então, vejam como é diferente, como o caso do Abílio Diniz, que também foi feita a mediação de um jeito um pouco diferente. Né? Mas vamos lá para o nosso terceiro caso. Aí eu vou contar E, de um e se me aí permite ainda falar claro, um pouco a respeito deste caso, o interessante é que ela destaca, né, que na verdade foi utilizado os princípios, né, eles seguiram os princípios da mediação, assim como a lei define, e ela destaca também que aqui elas davam a liberdade, como a Dani coloca, de escolha, sem elas interferirem com relação à geração de opções, ou seja, elas não davam nenhum aconselhamento, né? Foi preservado muito a voluntariedade e a voz e a vez de cada participante, né? Que eu acho extremamente importante e por isso o sucesso do programa como um todo, né? e ela até comentou, né, que originalmente nos Estados Unidos, por exemplo, existe a mediação aí avaliativa, né, que é uma mediação Isso. facilitativa, mas também avaliativa, onde o mediador, ele aconselha, ele estuda o caso de outra forma, ele opina, ele orienta, ele é um pouco o que a gente fala na conciliação, né? E que talvez pudesse se ter a intenção que nesse caso houvesse isso, mediadores que atuassem Começa a assim. acontecer. Mas acertou-se conta que houve a conclusão de que não, de que na verdade não cabia ali, na verdade, aconselhamento, direcionamento, e sim acolhimento e autonomia, né, da vontade ali das partes, e então não se optou por uma mediação avaliativa, que é amplamente usada nos Estados Unidos, mas no Brasil não,
né? Eu até entendo, na minha opinião pessoal, de que essa mediação nem é permitida no Brasil, porque ela traz a sua profissão de origem, avalia, aconselha, quer dizer, ela nem é conciliação, ela é uma mediação que aconselha, e mediação não se É, aconselha no Brasil, né? Enfim, mas isso já é papo para uma outra live, né? Vamos lá para a isso. terceira, e deixa eu só comentar uma coisa Vamos. com você, Rê. A gente já está dando quase uma hora aqui da nossa live, Ah, sim. e a Uhum. gente consegue ficar mais um pouquinho de uma hora, passar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Ou será que corta, Por mim, tudo cai a bem. nossa live? Não, não cai, não cai. Não, então vamos lá. Então vamos para o terceiro caso. Eu vou falar de um caso dos atores, então, e depois passo para refalar do outro. Vou Tá. começar aqui com o caso da Piovani e do Scooby, né? É bem interessante porque a gente tomou conhecimento aqui que eles submeteram a mediação através de um depoimento da própria Piovani, comentando que ela tinha, e eu acho que a gente acompanha, inclusive na imprensa, aí há muito tempo, conflitos entre eles, e a Piovani sempre foi muito ativa no sentido de se posicionar em relação ao que ela pensa e no sentido dos seus interesses, né? E existiam várias questões, aí, vários conflitos entre ela e o ex-marido Pedro Scooby em relação aos 3 filhos aí pequenos que os dois têm, né? Em comum. Então, esses conflitos envolvem uma série de coisas, tá? Um dos conflitos, uma das questões envolvia a questão da pensão, dos alimentos das crianças, né? E a Piovani, ela fala, dá um depoimento dizendo que era algo que o processo judicial, né? Ela dá a entender ali que existia um processo judicial, não sei se realmente existia, mas ela dá a entender que sim, porque era algo muito pesado para ela ter esse conflito, esse problema. Acredito que dentro da esfera judicial também, que é algo desgastante, pesado, sem sombra de dúvidas, né? E ela fala, ela trouxe uma expressão que eu nunca esqueci quando ela trouxe, que eu achei tão forte isso, eu vou começar a usar isso até em aula. Ela fala, eu senti uma âncora me puxando para baixo. Uma âncora que me tirava força, uma âncora que me puxava para baixo. Essa âncora era o problema, sem ser resolvido. E todo o desgaste, toda a dor de um problema que não é resolvido. É como uma âncora. Então, essa metáfora que ela fez, eu achei muito forte. Essa dor que você tem, esse Uhum. desgaste enorme, emocional, espiritual, físico, tudo, né? Em relação a uma demanda judicial ou em relação a um conflito não resolvido. Ainda mais quando envolvem os filhos, né? Então ela falava, tinha uma âncora me puxando para baixo. E aí a Piovani, ela falou que num dos programas que ela era apresentadora, né, de um programa, ela teve contato com uma advogada que falou ali no programa sobre mediação de conflitos. E ela se interessou por mediação de conflitos, apresentou a proposta para o Scooby para poderem, né, tentar submeter a questão da pensão dos filhos para a mediação de conflitos através de uma mediação. E ela conta no depoimento que o Pedro Scooby gentilmente permitiu que ela escolhesse a mediadora, né? Eu achei bem interessante ela reforçar isso, porque eu já me coloquei, meu olhar de mediadora, eu falei, opa, começaram bem, né? Começaram bem, porque com essa gentileza que ele teve, é um ato de boa vontade, uma postura totalmente colaborativa. E podiam ter sido feito diferente. Podia ele ter indicado um mediador, ela ter indicado um, e fariam fazer uma comediação, cada um indicando um. Podiam os dois terem chegado a um nome em comum, né, os dois não decidido, mas ele permitiu que ela escolhesse. E aí eu achei bacana isso. Falei, começaram já com acordo. Já começou o acordo aí quando um concordou que a outra escolhesse. E aí ela disse que ela escolheu uma mediadora que também era uma psicanalista. De alguma forma, para os interesses da Luana, ela sentiu acolhida né, por uma mediadora que tinha essa formação também, né? Não é que fosse uma psicanalista na mediação, pelo amor de Deus, gente. É uma mediadora que tinha com uma profissão de origem, né? Assim como existem casos que a pessoa se sente mais tranquila com uma mediadora que também tem uma profissão de origem que é advogada, ou como engenheira, como a Rê, né? Advogada como eu. Enfim, não importa a profissão de origem. A questão é que nós temos habilidades e competências inerentes às nossas profissões de origem também, além da habilidade de mediador. E cada um contrata o mediador que entende que é o mais adequado ali, que se sente melhor e que se sente mais acolhido, ou que se sente uma conexão ali com esse profissional. Enfim, e ela contratou essa mediadora, né, que também era uma psicanalista. É,
É bacana que foi uma advogada que falou da mediação. Quem dera todos os advogados falassem bem da mediação assim e dessem entrevistas falando de mediação de conflitos, né? Os advogados, seria muito bacana que os advogados entendessem que nós, mediadores, somos parceiros, né, dos advogados antes de qualquer outra coisa e que os advogados são fundamentais aí na mediação de conflitos em qualquer esfera. E a Luana fala que foi muito interessante o processo, que foi doloroso, que foi profundo, que foi complicado, complexo, e que ela achava, inclusive, que ia resolver em 2 sessões. Imagina, mediação familiar, pensão de alimentos, com um monte de conflito em 2 sessões. A gente sabe que a gente que é mediador, né? Por isso que eu falo sempre, né? Converso sempre. Eu, por exemplo, quando trabalho com mediação familiar, sempre 10 no mínimo, né? É difícil, é muito difícil, é muito raro as questões serem resolvidas ou não resolvidas, mas enfim, a gente poder conversar sobre tudo em menos de 10. Mas ela achou que em 2 conversas, porque ela não, embora estivesse ali entendendo um pouco o que é mediação, ela foi realmente conhecer mediação na prática, ali participando do procedimento. E aí ela viu o quanto é profundo e o quanto é bacana, mas ela achou que eram 2 conversas, e em 2 ia resolver. Mas de jeito nenhum, né? Encrespou, inclusive ela falou que teve momentos ali muito bonitos, muito emocionantes, mas teve momentos difíceis, duros. E aí ela dá o depoimento dizendo, teve sessão conjunta, teve sessão individual, ela fala, que a gente sabe que chama cálculos, né? Então, a mediadora usou ali todas as técnicas e etapas dentro desse procedimento estruturado que a gente chama de mediação de conflitos. E aí ela falou que a mediadora organizou as questões. Né? A gente que é mediador escuta o depoimento e fala, é agenda, né? A mediadora fez uma agenda de trabalho. Olha a importância, olha como é que o cliente nota, né, todas as ferramentas que a gente usa. Quando ela fala, foi bacana, porque a mediadora organizou as nossas questões. As pessoas chegam nos conflitos com as suas questões desorganizadas, bagunçadas e misturadas. Ninguém sabe mais o que é primordial, ninguém sabe os pontos do que conversar dentro de cada item. Dentro de cada item, os seus sub-itens, as questões ali práticas que precisam ser resolvidas. Olha a importância de se fazer uma agenda de trabalho. E ela fala, a mediadora organizou, a mediadora foi trazendo as questões, foi compreendendo ali as dores, foi intermediando esse diálogo que não deve ter sido nada fácil, né? E sim, depois de 10 sessões, eles chegaram a uma composição, né? Eu acredito que, como eu falei, ela dá a entender que existia um processo judicial, ou mesmo que não houvesse processo judicial, ela fala de uma âncora que a puxava para baixo, talvez em decorrência do próprio conflito em si com o pai dos filhos dela, não tem como isso não ser extremamente duro, desgastante e doloroso Uhum. mesmo, né? E depois de 10 sessões ali, eles fizeram uma composição, um acordo, e ela fala de alívio. E quando ela fala depoimento, ela chega até a respirar. Ela respira quando ela fala um alívio, né? É o corpo, a alma, o espírito, todos ali aliviados por não ter mais um conflito com aquela pessoa que um dia já significou tanto na vida dela, assim como ela significou tanto na vida dele, e que vão ser importantes e significarem ainda na vida do outro para o resto da vida, já que tem 3 filhos em comum, né? Então, um caso muito interessante aqui. Eu desconheço se eles utilizaram a mediação de conflitos para outros conflitos e outras questões. Eu sei que tinham outras questões que envolviam os dois também, inclusive uma ação que parece que o Scooby acabou entrando para que ela não ficasse falando dele nas redes sociais, não citasse o nome dele. Me parece que ele perdeu de alguma forma a ação, e eu não sei se recorreram à mediação para outras coisas, mas para essa ação, para esse caso especificamente da pensão dos filhos, foi resolvido integralmente com a mediação de conflitos e talvez aberto uma porta gigante aí para eles resolverem outras questões. Tomara que não precise, né? Mas se precisar, através deste meio adequado de solução de conflitos também. O caso ficou público porque ela própria trouxe, né? Claro que ali não houve. Teve uma aluna que me perguntou, ela não feriu o princípio da confidencialidade ao falar que participou de uma mediação? Não, não. Ela não feriu nada, não. Porque falar que participou de um princípio de mediação, de um procedimento de mediação, não é dar detalhes do acordo feito, das propostas feitas, de documentos mostrados, o que cada um falou. Ali feriria o princípio da confidencialidade, a não ser que os dois abrissem mão da confidencialidade e quisessem falar o que quisessem.
aí tudo bem. Mas ela não falou de nenhum detalhe, ela só falou da experiência dela de submeter a uma mediação de conflitos com o pai dos filhos dela. Então não houve quebra de confidencialidade nenhuma, não. E muito pelo contrário, foi um grande serviço aí a mediação de conflitos, as pessoas saberem que os famosos também usam a mediação de conflitos, como a gente falou lá no comecinho, né, Rê? Quer comentar alguma coisa desse caso antes da gente ir para outro casal de atores, né? Sim, é. Sim, eu queria até destacar, assim, como você bem colocou, né, a questão da percepção que ela teve, né, do procedimento aplicado, e ela foi falando para a passo tudo o que acontece dentro da mediação. Então, a gente consegue ver que, neste caso, né, a mediadora foi excelente, né, e ela foi fazendo a organização, foi fazendo o acolhimento, fez a organização das questões com relação à agenda, né, criou uma agenda, foi fazendo o acolhimento, porque ela fala em alguns no determinado momento que a mediadora conseguiu administrar afetos, né, egos, feridas, mágoas e atitudes erradas. Então, assim, através da aplicação do procedimento de mediação, o mediando percebe, então, o acolhimento, né, aos seus sentimentos e automaticamente ele consegue perceber os seus erros e entra na empatia com o outro, que ela, desde o começo, identifica a generosidade, né, do Pedro, e depois ela consegue perceber também a vontade de se acertarem, né, que ela coloca. Então, a mediadora foi levando eles para este momento de união, de conduzindo no momento de acordo deles, né? Então, quando a Luana coloca assim que percebe, né, que apesar de todas as dores tinha vontade de se acertar, ela está já se abrindo, né? Já está chegando num momento onde tem alguma semelhança entre eles e consegue entrar no campo de empatia para com um com o outro, né? Sem E dúvida, esse é daí o trabalho da mediadora, né, Rê? Quer dizer, exatamente. formar essa conexão empática pelos interesses em comum e que existe algo em comum entre eles acima das dores e das dificuldades, que é a intenção em se acertar e que era comum nos dois. Isso é conexão empática. Trabalho aí Exato. brilhante, provavelmente, da mediadora, né? E depois no final, Deles, assim, né? Da mediadora e deles, assim, mérito e deles no final. deles, né? Então, e no final ela coloca então que ela estava no paraíso astral, né? É, Que daí é assim, é o oposto, né, do que ela estava vivendo no começo, né? Então, assim, é o que realmente a gente fala, né, que a mediação ela é libertadora, né? Então, sinal que realmente, assim, seja o que for que foi acertado, foi acolhido com toda a gratidão, né? muito bom. Ela é libertadora, ela é transformadora, né? E É, ela abre portas para muitos outros diálogos dali para frente, porque aí as partes já viram que existe um caminho, sim, existe um caminho é, de um diálogo pacificado, respeitoso, acolhedor e que realmente inclua aí interesses e necessidades de ambos, né? Muito bom. exato. Rê, vamos trazer E o aí, caso da Angelina Jolie do Brad Pitt? vamos. É isso, Eu vou vou deixar com falar você. então um pouquinho desse caso, que na verdade também é um caso familiar, né? Que diz respeito ao divórcio deles e que existia então um prenúncio, né? Vou colocar assim, de uma denúncia que ela tenha levantado com relação a alguma questão de violência familiar praticada pelo Brad Pitt, né? E que eles estavam há 8 anos aí Violência contra num um dos divórcio filhos, né? litigioso, Com um dos filhos, né? como Violência contra um dos com ela filhos. e com 2 filhos, né? Num voo, né, deles, mas que assim não ficou nada provado. Ela só colocou nos autos, porém não ficou nada provado e ela também não o denunciou penalmente, né? Mas por isso, assim, provocou então esse litígio de 8 anos que eles vinham desenvolvendo aí, e aí uma sugestão de um juiz sugeriu que eles fizessem a mediação. No momento da mediação, existia então essa questão aí da violência doméstica, e existe, assim, não ficou tão claro, mas existia uma questão de partilha
com relação a uma vinícola que eles tinham, né, em comum, e que ela teria vendido a parte dela antes de se comunicar com o Brad Pitt, e daí então existia esses dois grandes conflitos, né? E que a partir da mediação eles começaram a se entender, e no final de 2024, né, que eles conseguiram então, através dos procedimentos de mediação, pôr fim na questão. Né, o que é interessante com relação a este caso é que, primeiro que, então, os dois concordaram, né, digamos, de abrir mão de qualquer indenização com relação a valores, em relação a tudo que eles estavam conversando aí no processo. E ficou combinado que, para qualquer controvérsia que vier futuramente, a mediação será a escolha, né? Que eu achei super interessante, como eles conseguiram conduzir dessa maneira, né? E é interessante que nesse caso, né? Virar a câmera. Ai, opa, peraí. Tá me vendo? Sim, eu acho que Ai. caiu a nossa live por causa do Que tempo. pena. É, uma pena, vai ficar em dois bloquinhos aqui. Uma pena, mas é por causa do tempo mesmo, que a gente já está com 1h20 quase. Então ele vai Então, até 1h20, ou pode 1h15, ser, talvez. pode Eu nunca ser, fiquei ele até o final. caiu. Mas aí eu abri outro aqui para a gente poder encerrar. Tá. E tomara que entrem aqui, que a gente estava com 15 pessoas aqui assistindo. Que legal. Tá entrando. Então, para a gente continuar o caso aqui, acho que vão entrando aqui aos pouquinhos. Então, tinham vários conflitos entre eles, Brad Pitt e Angelina Jolie. Um deles era sobre Isso. essa vinícola, se não me engano, na França, essa vinícola. Isso. Então, olha que interessante, eles eram sócios enquanto eram casados, né? E como a Rê falou, ela acabou ali vendendo, depois do divórcio, a parte dela, sem comunicar a ele. Ele acabou sendo sócio da vinícola com pessoas estranhas, né? E ele não queria vender Isso. para pessoas estranhas, era uma coisa que ele tinha um carinho grande, enfim. Então, aqui envolve uma questão empresarial, familiar, é outro caso de empresa familiar, igual a do Abílio Diniz, né? A gente começa e termina com, né? Caso Só que empresarial no Abílio familiar. Diniz, no caso do Abílio Diniz, era uma empresa que também era uma família. Aqui é o contrário, era uma família que também era uma empresa, né? Era um casal que também eram sócios. E aí resolveram a questão deles pela mediação de conflitos, com a sugestão dada por um juiz, como a Rê falou, especificamente no caso da vinícola, em relação a essa sociedade que eles tinham nessa vinícola, se não me engano, na França, foi resolvido. E também muito litígio, muito conflito, muitas questões, e conseguiram resolver aí com a mediação. Então, vejam vocês, esses casos que a gente trouxe, né? Luana Piovani e Pedro Scooby, Angelina Jolie e Brad Pitt. No caso, ambos aí com questões familiares, mas no caso da Angelina Jolie e Brad Pitt, tinha uma questão empresarial dentro da área familiar. No caso do Abílio Diniz, uma questão empresarial, mas que tinha também um escopo familiar aí por trás. Exato. Desculpem. E aí, o caso da Air France, que é um caso, uma tragédia, né? Um caso coletivo, aí de se lidar com luto, com dor, com acolhimento, além de se falar de dinheiro e de indenização, dentro de um programa incrível aí do Diego Falec, que as 3 mediadoras escolhidas aí e que foram treinadas pelo Ministério da Justiça, dentre elas a Tartucci, que a gente comentou, é uma outra coisa. Quer dizer, cada caso que a gente comentou com vocês, casos totalmente diferentes um do outro, né? Procedimentos diferentes, programas diferentes, formas de atuação diferentes, cada um atendendo o quê? Especificidade do tipo de conflito, a natureza ali das questões envolvidas, os interesses e necessidades de todos, além dos pedidos, as nacionalidades, inclusive, envolvendo questões internacionais, né? Por isso é importante, no caso da Air France, por exemplo, fizeram um regulamento de como que esse programa ia se dar na prática. Então, a gente quis trazer esses 4 casos que eu acho muito interessantes. A gente teria inúmeros aqui para trazer casos famosos, aqui são 4 deles apenas, mas tem muitos, muitos, muitos. A mediação, ela vem sendo usada, como a gente falou no começo, no Brasil e no mundo, por conhecidos e desconhecidos, famosos ou não famosos. O fato é que ela é
um meio adequado de solução de conflitos efetivo, muito menos desgastante, extremamente mais rápido. E quem não trabalha com mediação de conflitos está perdendo tempo, porque a gente está falando de um mecanismo eficaz, definitivo, que resolve e que o mundo inteiro utiliza e que a gente precisa cada vez utilizar mais aqui no Brasil. A gente ainda utiliza pouco perto do potencial que teria para usar, até em comparação com outros países também, né? Então, Exatamente. vou passar para você, para a gente fazer as considerações finais, para a gente já se despedir, né? E deixar o Uhum. pessoal com gostinho de quero mais, e a gente vai falar de temas muito interessantes aí nas próximas É. lives, né, Rê? Sim, só queria complementar uma questão que, assim, são 4 casos distintos, mas que, assim, envolve dores, né, Dani? Que, assim, o que mais nos chama a atenção aqui, o que mais a gente promove aqui a questão dos meios extrajudiciais, é porque nos meios extrajudiciais a gente dá voz, né, e vez para os atingidos, né, ou para as dores em si, né? E de onde, em contrapartida, a gente sabe que na justiça a gente não vê isso acontecer, né? Pelo próprio procedimento em si, não tem espaço para tratar das dores. E aqui os meios adequados, eles tratam das dores que cada um traz. São relacionamentos. É muito comum a gente ouvir falar que a mediação é para relacionamentos continuados, mas a gente viu aqui, né, que não é só para relacionamentos continuados, para dores imensas que todos trazem, e ainda destaco novamente a questão do Abílio, a gente vê que ali era uma questão sistêmica também. Veja que os irmãos saíram, né? Ele ficou e a última fala dele que resolveu a situação foi o quê? A questão de liberdade e respeito, ou seja, né, o que o próprio sistema buscava. Então, assim, nós trazemos as nossas dores para todos os nossos relacionamentos. E por isso a mediação é tão importante, né? Agradeço por esse espaço, Dani, por a gente estar junto aqui fazendo. Agradeço a todos que estiveram conosco. Espero que vocês continuem conosco nas próximas e vamos trazer mais assuntos assim interessantes para debater com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Foi super bacana também. Quero agradecer a todos aqui que entraram e saíram, entraram novamente, entraram um pouquinho ou ficaram do começo ao fim. A gente acabou sendo derrubado aqui, acho que por causa do tempo. Estávamos também já a 1h15, 1h20. Ficou bem longa a nossa conversa, mas é interessante que a gente trouxe 4 casos e quis trazer os detalhes e os bastidores desses casos para vocês. E eu concordo com a Rê, a gente está falando de dor. Acima de tudo, quando a gente fala desses 4 casos, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de dores, a gente está falando de conflitos que são intrapessoais e interpessoais, ou seja, conflitos internos, né, das próprias pessoas, conflitos das pessoas umas com as outras, mas estamos falando eminentemente de ser humano que sofre, ser humano que tem dor, né, e que quer resolver estas dores da melhor forma. Quando a gente soluciona dores pela mediação, a gente olha para os aspectos emocionais dessa dor, para os aspectos sociais e também para os aspectos legais. Mediação ela é segura juridicamente também, né? Então, veja como a mediação ela olha para as dores de forma mais ampla possível, inclusive dentro do aspecto jurídico, né? Então, viva a mediação de conflitos e os masques, né? Muito obrigada a todos vocês também. A gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui no perfil, a Rê vai deixar lá no dela da Remância também. Isso. A gravação aqui para quem quiser assistir ou reassistir. Nem que a gente coloque em 2 bloquinhos aqui que teve que recomeçar aqui para finalizar com vocês, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Rê. Muito obrigada, querida. Boa noite. Prazer estar Eu com que você, como agradeço. sempre. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.